Urano é um planeta, é o primeiro planeta transpessoal. Até Saturno, a gente vê os planetas no céu, a gente consegue ver como estrelas. Agora, a partir de Urano, só com aparelhos, só com telescópios. E ele é transpessoal porque ele influi geracionalmente, ele é um planeta lento. Ele leva 82 anos no seu movimento de translação, ou seja, ele leva 82 anos para dar a volta em torno do Sol. Então, o Urano, ele tem a ver com a nossa versão transpessoal, vamos assim dizer. Então, ele influi no nosso inconsciente. Ele fica 7 anos em cada signo. Então, a influência dele é mesmo geracional. Ele vai influenciar muito por todo um ciclo, por todo um período grande na história que vai estar influenciando naquela geração. Quando a gente tem, eu vou falar muito da influência do Urano, principalmente em relação aos planetas pessoais, né? Porque não vou discorrer no Urano em cada signo, porque como eu falei, a influência é geracional. Eu quero passar para você que conhece o seu mapa astral para entender o que ele significa no seu mapa. Porque ele tá ali para te dizer o seguinte, ali é um ponto de atenção. Ele rege Aquário, ele está em domicílio em Aquário e ele está em exílio em Leão. Então, quando na verdade eu falei 82 anos, ele leva 84 anos para dar a volta em torno do Sol. Eu falei 84? Aí porque eu tava com 42 na cabeça. 42 é a metade do ciclo. Então, quando nós estamos com 42 anos de idade, a gente está vivendo essa primeira oposição dele com ele mesmo, de Urano com Urano mesmo, que se chama retorno, né? Então ele está voltando e ele vai dar essa volta. Então nessa oposição, ele marca essa idade muito poderosa, muito forte, né? Principalmente no homem, porque a gente fala a idade do lobo, né? Os 40 anos e tudo isso, aquela idade perigosa de ter ataque cardíaco, né? E de ter aquelas coisas assim, aqueles grandes caos. Por quê? Porque, segundo Jung, né, dentro dessa ideia da metanoia, nesse período a gente está passando por uma crise existencial, né? A gente está se desidentificando daquilo que nós imaginávamos que nós éramos, para passar a entender exatamente quem nós somos. Então é um pedido interior, inconsciente, né, de estabelecer, de descristalizar. Então o Saturno, ele cristaliza crenças, comportamentos, é aquela coisa do passado, da terra, da montanha. E o Urano, ele vem para desmanchar isso, ele vem para você conseguir sair da caixinha, sair do status quo, sair daquilo que é crença em relação aos seus limites que você não pode, porque se vocês se lembram na live de Saturno, Saturno são os nossos limites internos, que são os ossos, e externos, que é a nossa pele. E Urano, ele vem na nossa vida justamente para nos libertar dessas crenças. Então, o Aquário, que é o signo que Urano rege, ele tem essas características. Pode ver que todo aquariano são pessoas que não aceitam regras com facilidade, não aceitam que as pessoas determinem o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Então é aquele revoltado naturalmente, né? Aquela pessoa que está querendo de fato sair do modelo e criar um modelo novo. Então é a visão de futuro, é a inovação, é a criatividade, e são todas características do Urano, que é esse planeta que vem estabelecer o caos na nossa vida para que a gente possa se reorganizar a partir desse novo estado de consciência. O Urano, ele é o planeta que é a oitava superior de Mercúrio, então ele está ligado muito fortemente à nossa espiritualidade, à nossa consciência, à nossa expansão da consciência. Ele traz para nós a libertação. Então é aquele momento de fazer o parto,
sabe? Aquele momento de romper barreiras, romper limites, é o momento em que você está impaciente, intolerante, você está realmente querendo buscar um novo para a sua vida, e a situação em que de repente é aquele pau da barraca que você chuta naquele momento em que talvez seja um comportamento que nem seja muito natural, mas num trânsito de Urano isso pode estar acontecendo. Ruizinho, planetas transpessoais, a gente não trabalha muito com essa questão de exaltação e queda, não é tão importante, tá? Mas é mais a questão mesmo do domicílio e do exílio. Seria em Escorpião e queda em Touro, seria, mas ainda a gente não dá muita importância para isso, tá bom? Então, cada vez mais, porque ele influi, ele é muito demorado para influir dentro desse conceito de exaltação e queda. Ele é forte de qualquer jeito, ele vai estar sempre influindo muito da nossa vida. Então, o Urano, quando ele está em aspecto, por exemplo, a casa em que você tem Urano, ali é um ponto que você vai saber que sempre vai ter terremoto, sempre vai ter movimentação. É uma área que você não pode cristalizar, é uma área que você tem que inovar, é uma área que você tem que romper padrões. Mesmo se ele estiver retrógrado, quando o Urano está retrógrado, ele acaba sendo ele tem uma força de resistência, mas parece um Saturno, né? Um Urano retrógrado. Vamos dizer que você tem um Urano retrógrado na 2. Então, a casa 2 é a casa do dinheiro. O Urano na casa 2 é uma casa em que você realmente acaba tendo, assim, muitas oscilações, muitas mudanças. Mas se ele está retrógrado, significa que ao invés de você ser uma pessoa libertária ou desorganizada ou gastadora ou qualquer isso, você vai ser uma pessoa que vai ter que, por exemplo, trabalhar as suas crenças em relação ao dinheiro fortemente, né? Porque ali tem um retorno, ele está retrógrado, então você tem que aprender a lidar melhor com o dinheiro. Então acaba nem sendo uma pessoa assim tão irresponsável, assim como imaginar-se-ia com o Urano, como ele tudo toca, como ele tudo faz de uma forma inovadora e diferente. Então ele é o diferente, ele rege Aquário, que traz essas características para nós, tem a ver com tudo que é tecnologia, né? Tem a ver com o que é elétrico, a parte de comunicação também, isso acaba sendo tudo telecomunicação, tudo é Urano. Qual é a coisa mais importante para a gente ver com Urano? Se ele está tocando o Sol, né? Urano em aspecto com o Sol. Se é um bom aspecto, se é um sextil, que é um aspecto de 60 graus, ou se é um trígono, que é um aspecto de 120 graus, a gente pode considerar que é uma pessoa inovadora, né? Um Sol, independentemente do signo que estiver o Sol. Então ele vai estar recebendo, quando isso é trânsito, ou aspecto no mapa. Quando você tem um planeta pessoal, principalmente Sol e Lua, ou Mercúrio, que influi fortemente aí na formação do pensamento, né? Nas emoções. Quando você tem esse aspecto do Mercúrio positivo com o Sol, você tem aquela energia, né, de atrair muito magnetismo, muita mente ativa, muita intuição, muita criatividade, inovação. Esse lado positivo de estar sempre, não chora sobre o leite derramado, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque é isso que tem que fazer. A vida tem que estar sempre em movimento. Então, assim, caiu, levou um tombo, vai, levanta e vai embora. Então, esse é um aspecto muito positivo do Urano em relação ao Sol, né, dentro do ponto de vista da criatividade e da vontade. E se for tenso, né, se for quadratura, se for oposição, ou conjunção, porque a conjunção ela é o aspecto mais forte da astrologia, que são quando os dois planetas estão no mesmo signo. Quando é conjunção, a gente precisa ver o resto do mapa para ver se aquela conjunção ela vai fluir positivamente ou se ela vai ser, de certa forma, tensa em função do restante do mapa. Mas quando é quadratura ou oposição, a gente vai ter aí um indício, né, de rejeição, de um sentimento de inadequação,
um medo de criar vínculo, porque o que que acontece? O Urano, ele tá sempre com a mala pronta, né? Tá sempre com a mala pronta. Imagina as pessoas de Aquário, né? Elas estão sempre com a mala pronta. Qualquer coisinha virou as costas e vão embora. E quando fala virou as costas e virou embora, esqueceu. Não vai ter mais volta, né? São pessoas que fecham ciclos de uma maneira muito forte, muito incisiva. Então, quando a gente tem esse aspecto aqui, a pessoa precisa aprender a lidar com vínculos, precisa aprender a fazer vínculos, precisa aprender a trabalhar com esse sentimento de eu, né, sou capaz, porque como ele é o exílio do Sol, existe aquele sentimento de inadequação ou de abandono, de distanciamento, é o patinho feio, né, é o diferente. Então, esses diferentes são pessoas que vieram para mudar uma condição na família, né? Uma pessoa que é o patinho feio, ele veio quebrar padrões. Então, essa é uma função de Urano na vida, né, dessas pessoas. Só que gera sofrimento, né? Porque o ego, ele vai entender que a pessoa não tem essa correspondência, não tem esse pertencimento, essa conexão. Então existe sempre aquele medo súbito, aquela angústia sem nome, né? Ele vai embora ou ela vai embora, ele vai me abandonar, ele não vai ficar, esse casamento não vai dar certo, eu vou perder esse emprego. Então a cabeça parece uma panela de pressão. Então imagina isso com um Mercúrio. Então são pessoas extremamente ansiosas, aquelas que têm aquela síndrome do pensamento acelerado, são hiperativas. Precisa fazer o quê? Precisa aprender a meditar, precisa aprender a acalmar a mente, porque Urano é eletromagnético, ele traz muita coisa para sua mente. É aquela demanda por uma expansão de consciência. Então aí tem que respirar, tem que procurar técnicas para poder ampliar essa consciência, tem que buscar apoio, muitas vezes terapêuticos, para poder lidar com isso, porque a ansiedade é bobagem, né? Então precisa ter muita atenção com aspectos de Urano envolvendo Sol, Lua e o Mercúrio. A Lua pega fortemente a questão emocional, né? Então essa coisa da rejeição fica assim. A pessoa não sabe nem porquê, mas ela tem um sentimento de abandono que vem da alma, né? Por quê? Né? A gente sabe que na astrologia, a astrologia toda ela é o karma, todo o mapa é o karma. Cada planeta ele vai estar indicando uma força arquetípica que faz parte do seu projeto de desenvolvimento, de despertar nessa vida que você está vivendo. Então o que você tem que fazer é buscar o seu autoconhecimento, buscar compreender quais são essas emoções que você tem para colocar a luz. Porque muitas vezes quem tem medo, quem tem angústia, é o ego que está criando essa realidade ilusória. Porque na verdade esse roteiro é um roteiro para que a gente possa vivenciar as nossas falsas crenças sobre a realidade que a gente constrói, para a gente ver que no fundo, nós temos tudo. Nós temos tudo dentro de nós. As pessoas que têm aquela conexão com o divino, aquela fé que nutre, independentemente de explicações científicas, independentemente de situações fáceis ou difíceis na vida, eu sempre falo isso, depende da sua forma de encarar a dificuldade. A gente tem sempre que agradecer, porque nós estamos vivendo uma vida. Você já imaginou se fosse tudo fácil? Acho que Deus nós acabamos nos desprendendo de Deus, talvez na tentativa de viver alguma emoção. Por quê? Sabe Deus, né? O que aconteceu, que essa separação, essa mente que se separou de Deus e deu essa falsa ilusão de que nós estamos separados do nosso todo, é porque era tudo pleno, tudo perfeito, tudo amor, uma energia que não tinha desgaste, não tinha perda, não tinha culpa, não tinha medo. Então é isso que a gente precisa encontrar esse ponto dentro da nossa mente, e é isso que Urano nos ajuda, porque Urano, a palavra-chave dele na nossa vida é liberdade. Liberdade, autonomia, independência, inovação, estar dentro de uma visão de futuro. Então, por isso que muitas vezes é difícil. Por quê? Porque para você fazer qualquer mudança no seu futuro, você tem que estar muito alicerçado no seu presente. Daí, Saturno que vem antes. Então, a gente tem que viver a experiência de Saturno, tem que ter a maestria de Saturno, tem que dar conta de tudo que tem que fazer, porque quando for vir a inovação de Urano, você vai ter consciência
possibilidade de você fazer essas mudanças sem se quebrar inteiro, sem se quebrar inteira, né? Então, quando o Mercúrio está em aspecto, por exemplo, com a Vênus, que é a parte do relacionamento, isso impacta fortemente. Mapa de mulher com Urano em quadratura com Vênus, pode ter certeza que vai atrair a pessoa errada para justificar que nenhum relacionamento dá certo, porque na verdade o medo de vínculo é maior que tudo. Então tem medo de se aprisionar, tem medo de ficar presa dentro de um relacionamento, preza tanto a liberdade que escolhe inconscientemente errado para poder justificar, tá vendo? É melhor ficar sozinha mesmo do que ficar mal acompanhada, né? Então isso é um aspecto que Urano traz. E com relação a Marte, né? Urano em relação a Marte é aquelas pessoas muito pavio curto, né? Muito estouradas, muito explosivas, porque o Marte, ele já é o signo ele já é o planeta de abrir caminhos, de sair para frente, de trazer, né, novas possibilidades. Junto com o Urano, quer isso de uma maneira muito explosiva. Então tem que ter cautela, porque às vezes acabam metendo os pés pelas mãos, não tendo prudência, não tendo cuidado, dependendo da situação do mapa, pode se colocar em riscos desnecessários na vida. Então essa é uma posição importante de se avaliar, para você também não colocar as coisas na sua vida a perder. Tem que inovar, tem que inovar, tem que fazer a coisa ficar, se transformar, sair do status quo, mas tudo tem que ter o quê? Amparo da consciência que sabe fazer escolhas, não do ego, porque o ego sempre vai nos levar para onde a gente vai dar com os burros d'água, né? Mas então é isso, gente. Basicamente era o que eu queria falar sobre Urano, para que vocês possam ter uma informação sobre a importância desse planeta na nossa vida. Urano nos estados ampliados de consciência, eu até vou falar um pouquinho, porque a respiração, ela nos leva a estados ampliados de consciência. Nós temos técnicas que fazem isso. Se você tem uma angústia sem nome, se você tem um problema, né, que você considera ou de hiperatividade, ou de não conseguir viver, sabe, dentro da sua realidade consensual em função dessa ansiedade, existem técnicas, inclusive eu fiz pós-graduação nessa área da psicologia transpessoal, que está ligada à respiração holotrópica, que é uma certificação, inclusive, que eu estou finalizando internacional aqui para poder trabalhar com estados ampliados de consciência, que é essa respiração. É um workshop, se você não conhece, se você sofre dessa ansiedade, dessa dificuldade, existe maneira de tratar disso sem ser medicamentosa, sem te levar a remédios que possam prejudicar a consciência, a percepção correta das coisas. E viver esses estados emocionais para entender, porque não é por acaso. O Urano não está no teu mapa na posição em que está por acaso. Ele está significando uma necessidade de libertação, ampliação de consciência. Então, respirar o seu mapa astrológico vai dar a condição de você ampliar muito essa visão de quem você realmente é, qual é o seu caminho, o seu propósito, e por que essas dores, essas angústias, e conseguir tratar isso de uma maneira holística, de uma maneira saudável, né? A respiração é de graça, né? O ar é de graça, e a gente precisa aprender a respirar a nossa dor, respirar os nossos problemas e se livrar um pouco dos condicionamentos e daquelas receitas mágicas, de pílulas mágicas, porque autoconhecimento não se toma como remédio, autoconhecimento se respira para poder trabalhar a nossa cura interior. E Urano, nesses estados ampliados de consciência, significa renascimento. Seria a oportunidade de você nascer de novo para uma nova visão de si mesmo. E a vida é assim, a gente vai vivendo ciclos, a gente vai se transformando. De 7 em 7 anos, o Urano ele te dá a possibilidade de fechar ciclos. Faz uma observação na sua vida. Quais são os ciclos de mudança na sua vida? Interessante fazer essa observação. Às vezes a gente tem ciclo de 12 anos, então pode ter a ver, por exemplo, com um ciclo de Júpiter, né? O Júpiter ele retorna a cada 12 anos, então quando a gente tem, por exemplo, um retorno de Júpiter, é um momento de expansão, de crescimento, e expandir
muitas vezes não causa danos, né? De repente você se expande aí e acaba, né, o nosso crescimento assim, acaba com as roupas, enquanto a gente está se desenvolvendo como criança, né, vai perdendo roupa, então acaba, e às vezes tem ciclos de 7 anos. 7 anos, a gente tem Saturno que tem ciclo de 7 anos, a gente tem Urano que tem ciclo de 7 anos. Quais são os ciclos de mudança na sua vida? E percebe que cada ciclo se repete para que você possa tomar, escolher diferentemente. Porque às vezes a gente não percebe que a gente está escolhendo o sofrimento. A gente não percebe que a gente está escolhendo a dor. Quando a gente se recusa a ouvir a nossa mente, que nos conecta a Deus, que nos conecta à nossa essência, ao amor, né? Porque não tem nada que cause mais sofrimento nas pessoas do que a mágoa, a raiva, o rancor, o ressentimento. Isso faz com que a pessoa se anule completamente, ela fique presa no ódio que ela sente pelo outro. E para você se libertar disso tudo, até mesmo de relacionamentos que já terminaram, você tem que ter perdão. Você precisa entender que aquela pessoa foi o retrato do seu inconsciente e do que você precisava viver. O importante é entender qual foi a aprendizagem que a situação te trouxe, que o relacionamento te trouxe. Aprende, perdoa e deixa as pessoas viverem. Você não é obrigada a viver relacionamentos tóxicos na sua vida. Você não é obrigada a ficar presa em nada que te deixe mal. Agora, o que é que está te deixando mal? Essa é uma pergunta. O que é que está te deixando mal? É o relacionamento do outro ou é a falta de conhecimento que você tem do que está se passando dentro de você? Então, assim, qual é essa emoção que você tem, que você muitas vezes você não sabe de onde vem? O Urano é dono de trazer angústia sem nome para nossa vida. Por quê? Porque está sem nome, porque está inconsciente. E o que a gente tem que fazer? Respirar a nossa dor. Então a gente pode respirar pela meditação, a gente pode respirar fazendo um alongamento, fazendo uma yoga, fazendo práticas, né, de integração, porque nós não somos um corpo, mas nós estamos habitando um corpo. E esse corpo tem que funcionar bem para que a nossa cabeça possa pensar melhor, para que nós possamos nos conectar e ouvir a Deus dentro da gente. Então, se você está com uma dúvida do que você tem que fazer na sua vida, de que decisão você tem que tomar, não pergunte a ninguém. Não pergunte a ninguém que vai te dar uma resposta que talvez não seja a melhor resposta. Você pode perguntar para um terapeuta, você pode olhar o teu mapa, você pode fazer um trabalho de um workshop de integração, mas perguntar para o outro aquilo que na verdade você sabe é deixar de dar o poder que você tem dentro de você, de usar as dádivas, de viver na alegria e na paz que está dentro de você. E aí você dá poder ao outro. Quando você briga, quando você xinga, quando você está magoado, quando você se sente ofendido, você deu poder para o outro de te tirar a sua liberdade, a sua autonomia, a sua capacidade de decisão, a sua escolha. E aí a gente cria essa realidade mesmo. A partir do momento em que a gente pensa, a gente sente e a gente age, a gente vai criar o algoz que a gente está querendo. A gente vai trazer para a nossa vida a pessoa que vai nos abandonar. A gente vai conseguir viver através dessa relação aquilo que está inconsciente para que nós possamos fazer o quê? Explodir no ar, deixar ir, respirar, desintegrar, trazer luz. Porque um quarto escuro, quando a gente acende a luz, a gente pode perceber que o escuro dissipa tudo aquilo que a gente imaginava que era um horror, né? Então, às vezes a gente tem essas falsas impressões a respeito de nós, porque a gente não está associado nem conectado com a nossa fonte divina. Bom, falei um monte, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada, um beijo e até a semana que vem.